O Pinguim é um vilão muito lembrado do Batman por ter tido aparições marcantes fora dos quadrinhos, em filmes e séries. Dono de uma figura marcante com seu monóculo, guarda-chuva e chefão da máfia, o Pinguim com certeza está entre os principais vilões do herói. E hoje aqui no canal, nós vamos contar então uma história resumida aí do Pinguim ao longo dos anos para vocês, ressaltando aí os seus auges e quedas na DC. Então, galera, já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda os vídeos aqui no canal, ainda mais em vídeos extensos como esse. Te agradece todo mundo que faz isso, então roda a abertura e vamos lá! E assim, galera, o Pinguim ele é um caso curioso, então, aí nos quadrinhos do Batman. Ele não é tratado como um dos mais populares aí vilões do Batman, mas ele teve sim a sua primeira aparição aí na primeira década ali de criação do Batman, assim como outros personagens clássicos, como o Coringa, Mulher Gato, Duas Caras. A primeira aparição do vilão aconteceu em 1941, na Detective Comics número 58. Conhecido aqui apenas como Pinguim, já temos aqui o visual característico do vilão, que perduraria em futuras aparições. Ele é bem vestido aqui, usa uma cartola e também um monóculo. Nessa primeira história, o vilão mostra o seu lado intelectual, roubando pinturas valiosas e enganando um outro mafioso, o matando com o seu guarda-chuva que atira. Outra marca registrada aqui do vilão. Ele tenta depois incriminar o Batman, contudo, o cruzado encapuzado percebe o plano, o frustrando. Contudo, no final, o mafioso consegue escapar do Batman e Robin, mas ele é derrotado. Então, já nessa primeira aparição aí do vilão, nós já temos o seu visual icônico, o lado também mafioso e também intelectual dele. E também o seu gadget de assinatura, que são seus guarda-chuvas que atiram. De fato, é bem impressionante ver o quanto dessas características aí se mantiveram ao longo dos anos, já na primeira aparição dele. Outra coisa é a aparência física do Pinguim, nessas primeiras aparições. Diferente de mafiosos genéricos que existiam aos montes nessa época dos quadrinhos, o Pinguim se diferenciava por ele se chamar um cavaleiro do crime, muito mais do que um bandido mesquinho ou gangster grosseiro. Isso ficava aparente ao ver ele de smoking e parecendo um daqueles pinguins reais. De certa forma, então, esse novo personagem da galeria de vilões do Batman, ele se encaixava nesse lado, então, de mafiosos, mas também se destacava porque ele não era aquele típico mafioso genérico que tinha aos montes aí na década de 40 e 50. O personagem voltaria na edição seguinte da Detective Comics, e dessa vez, ele incrementa seus gadgets usando o guarda-chuva como espada. Novamente, ele faz um jogo mental com Batman, tentando capturar o herói, usando alguns capangas. Ele chega a afundar um navio inteiro, mas ele é derrotado e consegue escapar mais uma vez da dupla dinâmica no final. Em Batman número 11, de 1942, temos a primeira associação mais forte do vilão com a temática de aves. A história é bem simples, o Batman e Robin acabam com uma operação de jogos ilegais do Pinguim na Flórida. O interessante aqui é que o Pinguim tem aliados, e um deles é uma mulher, chamada Canário. Em alguns momentos da história, o vilão se mostra muito entendido sobre tipos de aves e afins. E isso aqui é muito importante ser mencionado, porque essa fixação aí do Pinguim, então, em aves e roubos que envolve de alguma forma essa temática que remetam a aves, isso praticamente ia virar agora o cerne do personagem. Mas foi nessa edição em particular que eu citei que é onde eles começaram a experimentar aí, os roteiristas da época, essa temática de aves envolvendo o Pinguim e os seus roubos. Isso nos leva à clássica HQ Detective Comics número 67, de 42, com a capa mostrando o Pinguim andando num avestruz. Essa história mescla vários momentos importantes para o vilão. Na história, o Pinguim utiliza alguns pássaros exóticos para ajudar em sua onda de crimes, roubando objetos de muito valor, como joias. Entre essas aves, temos aqui um gavião, uma cacatua, um avestruz, que ele anda e também deixa a dupla dinâmica vigiada por um pinguim muito incompetente. O vilão também usa o guarda-chuva como lança-chamas e sai planando com ele, outro momento clássico. E no final, novamente, o Pinguim escapa dos heróis. Essa ideia do Pinguim usar o guarda-chuva como algo que ele possa voar, então, e sair da cena do crime, isso aí também perdurou, até hoje os caras usam. Mas o Pinguim, que por enquanto ainda é só assim que ele é chamado, ainda não teve nada em relação ao passado ou o nome dele de fato, ele finalmente é capturado aí pela dupla dinâmica numa HQ no ano seguinte, em 1946, e dessa vez aqui eles exploram bastante a inteligência do Pinguim, porque ele bora um plano aí bem meticuloso. Isso tudo acontece em Batman número 14, e ela é importante então por mostrar finalmente o Pinguim sendo capturado.
e por mostrar esse alto intelecto dele nesse plano, onde o vilão vende planos infalíveis para diferentes criminosos. E depois que esses criminosos eram bem-sucedidos, o Pinguim ia lá e roubava deles. Gênio demais. Isso mostra o quanto ele vê esses outros mafiosos como sendo inferiores a ele e ele como diferente deles. E bem, nas aparições seguintes, o Pinguim ele fica repetindo mais do mesmo, né, do que eu comentei até agora. Uma coisa curiosa só e que aconteceu com outros personagens na época é que ele realmente foi se tornando menos violento. E realmente aí o vilão ele ficou só obcecado em cometer crimes envolvendo guarda-chuvas e aves aí por alguma razão. Com inclusive então uma história onde ele mesmo abre uma loja de consertos de guarda-chuva. Em outra, o Pinguim tem a primeira grande rixa com outro grande vilão do Batman, o Coringa, onde eles ficam competindo sobre quem consegue cometer mais crimes, até eventualmente eles tentarem fazer isso juntos e serem detidos por Batman e Robin. E várias histórias então dessa época também envolviam bastante o Pinguim saindo da prisão dizendo que agora, sou uma nova pessoa, estou reformulado, para minutos depois ele ficar chateado por algum motivo com alguma coisa, e geralmente se envolvia alguém caçoando da personalidade dele ou falando algo do passado dele, né, sobre, ele era um criminoso, ele fazia roubo com aves, aí o Pinguim não gostava. Aí ele ouvia isso, perdia a calma e acabava cometendo um novo crime e ia pra prisão. Basicamente, muitas das histórias eram tipo isso. Isso é algo que inspiraria a última história do Pinguim na Era de Ouro, em 53, onde ele fica posando agora como um homem de negócios respeitável. O problema é que ele começou então a vender ingressos para uma exibição de aves mitológicas raras. Sim, isso mesmo, aves mitológicas. E claro que isso era um grande esquema, e o vilão é preso por isso. Contudo, dá para ver aqui que as ideias dos roteiristas envolvendo o Pinguim com essa temáticas de aves estavam se esgotando. Porque, né, aves mitológicas falsas é complicado. E em seguida, então, em quase toda ali a Era de Prata, o Pinguim continuaria a ter algumas aparições, né, nas revistas do Batman e da Detective Comics. Contudo, nada mudou essencialmente pro personagem, né? Como eu falei, desde a concepção dele até vinha esses grandes roubos envolvendo a temática de aves, o Pinguim ele quase sempre estava na mesma nota, e isso me referindo às décadas ali de 40, 50, 60. O que dá para se dizer que mudou pro personagem é que ele apareceu em mais histórias quando envolviam vários vilões do Batman se unindo para derrotar o herói. Aquele crossover típico de vilões. E também ele também aparecia em outras revistas da editora, fora do universo do Batman, como Liga da Justiça da América, com outros vilões de outros heróis. E essas primeiras décadas, então, envolvendo desde a criação ali do Pinguim, dá pra se dizer que não é um grande auge, né? Ele chegou a estar ali na galeria de vilões do Batman, mas não chegou a ter esse grande auge do personagem. Ele realmente conseguiu se destacar pelo seu visual e os gadgets ali do guarda-chuva, e de vez em quando ele envolvia umas aves exóticas, mas basicamente era isso. E claro, não se destacava também muito por grandes histórias aí. O grande auge mesmo do personagem ele viria fora dos quadrinhos em 1966, com o lançamento, né, da série do Batman do Adam West. Interpretado pelo ator Burgess Meredith, o Pinguim da série lembrava em muito o dos quadrinhos, usando aí a sua tradicional cartola e fraque e também o monóculo. O ator optou também por dar ao Pinguim uma risada distinta, diferente dos demais vilões ali da série. E seus capangas sempre tinham nomes de pássaros ou peixes, e seus esquemas geralmente seguiam essa mesma linha, temática de aves. E como essa série, como muita gente sabe, ela foi um grande sucesso, muita gente que não estava nem aí pros quadrinhos e nem lia eles, passaram então a conhecer esse vilão, né, o Pinguim. Até porque junto com o Coringa, né, o Pinguim ele participou de vários episódios aí ao longo do seriado. Outro detalhe é que ele foi um dos 4 vilões a aparecer no filme spin-off da série, lançado também em 66. Então ainda teve mais essa. Visualmente marcante e também bem interpretado, essa versão do Pinguim da série ajudou a estabelecer esse vilão como um dos principais do Batman nas mais variadas mídias. E aí, no ano de 1981, uma história importantíssima aí pro lore do personagem foi lançada nos quadrinhos. Mais específico na HQ The Best of DC, que era então uma série antológica com histórias isoladas aí da DC. E foi nela que nós tivemos então a primeira origem aí do personagem e também o seu nome de fato. Como aconteceria consistentemente com os vilões do Batman, o Pinguim teve uma história trágica. Quando criança, o jovem Oswald Chesterfield Cobblepot foi vítima de bullying por causa da sua baixa estatura, peso, nariz e modo de andar.
A sua mãe o forçou a carregar um guarda-chuva onde quer que ele fosse, depois que seu pai morreu de pneumonia após caminhar sem guarda-chuva na chuva. Os seus pais eram donos de uma loja de pássaros, onde o Cobblepot passava a maior parte do seu tempo. Ele viu os pássaros como seus únicos amigos e dedicou toda a sua atenção a eles. O seu amor pelos pássaros acabaria por levá-lo a estudar ornitologia na faculdade, apenas para descobrir que sabia mais sobre pássaros do que a maioria dos seus professores. O Cobblepot volta-se então para o crime depois que a sua mãe morre, e o banco recolhe tudo da loja de pássaros, inclusive os próprios pássaros. Ele usa então seu intelecto para provar que ele é alguém a ser levado a sério, começando então a sua vida de crimes. E sim, finalmente aí agora no comecinho aí dos anos 80, nós tivemos uma história que colocou então um nome definitivo ali para o Oswald, né, para o Pinguim, e também começou a desenhar um pouco da sua história de origem. E aqui essa história ela já estabeleceu vários clichês e coisas que outras encarnações aí do Pinguim iam beber dessa fonte. E as mais fortes são essa ligação do Pinguim com a mãe, né, dele querer proteger ela, e também desse passado trágico dele ser muito julgado pela aparência dele, e isso colocar um trauma muito grande no Pinguim, onde ninguém pode falar nada da aparência dele. Então, para mim, essas duas coisas aqui já são essenciais para o personagem, e apareceu nessa história aqui que é muito importante aí para o Pinguim. Já durante a mega saga da Crise nas Infinitas Terras de 85, o Pinguim foi lembrado e está entre os super-heróis e super-vilões que foram reunidos pelo Lex Luthor da Terra 3 e a Harbinger para lidar com a destruição do multiverso nas mãos do Anti-Monitor. Já em 87, temos uma grande história do Pinguim em Batman Anual número 11. Nessa história, o Pinguim parece ter entrado na linha. É uma nova pessoa. Escrita por Max Collins, aqui o Oswald se apaixona e abre uma fábrica de guarda-chuvas. Estranhamente, o Batman não acredita totalmente nessa mudança do vilão. A história, ao invés de ser dark ou violenta, segue uma narrativa meio que comédia romântica, mostrando o fato do Oswald querendo ser uma pessoa boa. E também se apaixonando. No fim, o Pinguim acaba violando uma regra da sua condicional, mas sem intenções malignas, e até o Batman se convence da nova atitude dele. E eu trouxe essa história em específico porque ela é bem marcante, mostrando aí um outro lado que dá pra ter, né, de histórias envolvendo o Pinguim. No caso aqui, uma história até romântica, né? Que inclusive serviria de inspiração para um episódio muito bom lá no Batman série animada. E ela é o contrário de uma outra história também que eu acho igualmente muito boa e muito falada, que foi lançada em 89, que é uma história chamada então The Killing Pack. Na HQ Secret Origins Special, o roteirista Alan Grant foca no Cobblepot, capturando e torturando o antigo conhecido seu, um bully do seu passado. Enquanto o vilão também fica de olho no Batman para não ser capturado. A história mostra o quão rancoroso o Pinguim é, e também o seu nível de ódio. Novamente vemos como o passado trágico do Oswald o atinge, e muito. É um trauma muito forte. Tem inclusive uma passagem bizarra desse passado, mostrando que o Pinguim treinou e malhou para bater nesses bullies, e ele faz isso. Só que depois, quando ele volta para sua casa, esse bully e a sua galera mataram todas as suas aves. No final, ele larga esse bully aí do seu passado no zoológico para morrer. O Batman consegue salvá-lo, mas o Pinguim escapa, deixando o herói pensando o que esse cara deve ter feito ao vilão. E aí, então, a gente tem duas histórias que são muito boas nas suas respectivas propostas, uma sendo mais leve, com uma pitada aí de romance, e outra sendo bem dark, que é o que geralmente o pessoal costuma fazer com o Pinguim, se vingando e sendo rancoroso. E após então o reboot que rolou, né, com a Crise nas Infinitas Terras, o personagem faria então aparições esporádicas, até 1992, que aí a gente tem talvez aí o grande auge que nunca foi alcançado antes pelo Pinguim. E nós vamos começar primeiro por uma HQ que foi lançada nesse ano, que é uma HQ one-shot focada só então no Pinguim, chamada Pinguim Triunfante. Ela é escrita pelo criador do Esquadrão Suicida, John Ostrander, e é uma história isolada do universo DC. Ela marca mais ou menos o ponto de virada que vinha acontecendo da versão clássica do Pinguim anos 50 para uma mais moderna. Nessa história, o chefe do crime decide se tornar legítimo. Pelo menos é assim que ele quer que pareça. Em vez de termos um foco no Pinguim lutando contra o Batman, parte da história é o Oswald Cobblepot enfrentando Bruce Wayne, um empresário contra o outro. Mas assim, claro que no final, todo esse falatório do Oswald é só mais um golpe dele. Novamente nessa história, nós temos o Pinguim lembrando de traumas do passado relacionados à sua aparência, e ele se apaixonando, mas claro, acaba não dando certo. Inclusive tem uma ideia legal, que é do Oswald se vendo como ele seria se tivesse a aparência do Bruce Wayne, quanto isso teria mudado a sua vida.
E essa com certeza tá entre as melhores histórias aí focadas só no Pinguim. Mas foi em outras mídias que o Pinguim realmente conseguiu alcançar o seu auge aqui nos anos 90. Afinal, em 1992 estreava a sequência do Batman de 89, Batman Returns. E o Pinguim era, né, um dos principais vilões do filme. No filme, ele foi eternizado pelo ator Danny DeVito, e para muitos, essa é a versão mais conhecida do personagem. Afinal, o visual realmente é muito marcante. Mas essa versão acabou imbuindo o personagem um tom mais grotesco do que os quadrinhos jamais fizeram. Essa versão do Cobblepot não se parecia apenas com um pássaro, ele aparentemente era também parte ave. É só você ver as mãos dele e também a forma como ele comia peixe, né? Até por isso a sua origem é diferente, sendo abandonado por pais ricos devido à sua aparência. Enquanto então o jeito de ser e até partes ali da aparência não eram tão relacionadas aos quadrinhos, o filme ele abraçou certos elementos lá da origem clássica do personagem, como ter pinguins treinados e até vários guarda-chuvas aí com várias funcionalidades. Esse é um caso raro aí que a interpretação e a ambientação do filme fazem tão bem para essa versão do Pinguim que muitos tomaram como essa a origem definitiva dele e até a forma de agir. Porque né, ele mal tem um lado mafioso e até intelectual aqui, embora ele faça um plano no final do filme. O melhor dos dois mundos, pra mim, veio na versão então do Pinguim do Batman série animada, também lançado em 92. É um ano mágico aí pro Pinguim, que pra mim é uma das melhores versões aí já feitas do personagem. No desenho ele tem uma aparência como a do Pinguim do filme, mas traz o visual, o linguajar refinado dos quadrinhos. Fora também que ele tem um lado mental mais forte, testando o Batman intelectualmente. Ele usa o guarda-chuva como arma de várias formas, bem como voar com ele. E embora reúna várias características de fontes variadas aí dos quadrinhos, esse Pinguim tem poucos episódios marcantes, com destaque para Pássaros Idênticos, onde o Pinguim tenta virar um cidadão de bem e acaba se apaixonando. Contudo, quando esse romance acaba se revelando como um esquema para enganá-lo, ele pede a calma e tem uma recaída. Como eu falei então, né, nos anos 90, o Pinguim com essas duas versões, uma no cinema que fez muito sucesso e também uma num desenho que é considerado então como o melhor desenho de todos os tempos, fez o Pinguim subir muitas prateleiras ali no quesito vilões ali do Batman. O vilão realmente ganhou muito destaque no imaginário aí coletivo da galera. E esse pra mim aí é o maior auge que o personagem teve até hoje. Em 1995, na Detective Comics número 683, um marco para o Pinguim é estabelecido, a primeira aparição do restaurante/cassino Iceberg Lounge, administrado pelo vilão. Sim, só agora ele resolveu aparecer aqui. E já nessa primeira aparição do local, vemos que é aquela fachada legítima lá do Império Criminoso do Pinguim. Só que visualmente ele ainda não parece tão espalhafatoso quanto vemos hoje em dia, né? É um clube comum do lado de fora, tanto no interior quanto no exterior. E assim o vilão ganhava então a sua base de operações, o seu próprio mini-universo ali com a adição desse local. Afinal, combina muito com o modo de agir do Pinguim dele ter esse local legítimo, né, para a maioria das pessoas, mas na verdade dentro dele ali tem todos os esquemas ali que ele faça as operações ilegítimas ali em Gotham. Na mega saga Terra de Ninguém, iniciada em 1999, nós temos uma Gotham isolada do resto do país, com leis e regras abandonadas. O Pinguim, durante essa saga, ele se torna uma figura influente e poderosa nessa nova Gotham. Ele vira um chefão de uma parte da cidade, comandando seus capangas, usando sua inteligência e armas para se estabelecer como uma figura central entre os vilões de Gotham. Ele chega até a ter conexões com Lex Luthor e a sua empresa LexCorp, já que o vilão do Superman tinha interesses na reconstrução da cidade. O vilão então acabava aparecendo de vez em quando durante essa saga, mas sem um grande protagonismo. Ele é mais um coadjuvante, assim como outros vilões que aparecem ali do Batman. E em 2004 o personagem voltaria, digamos, novamente ao imaginário coletivo, porque ele aparece, assim como outros vilões, de uma nova versão aí do Batman nos desenhos. E essa encarnação aqui é bem curiosa. Ele tem um visual elegante característico do personagem, mas ele tem muita agressividade e às vezes nem é tanto intelectual. As suas armas se baseiam nos guarda-chuvas personalizados, mas o detalhe mais bizarro dessa versão são as assassinas Kabuki que o acompanham. Pois é, ele tem essas guarda-costas aqui que lutam junto com ele. Contudo, ele tem características essenciais do personagem, como o amor dele pela sua mãe e a insegurança em relação à sua aparência. Só que pra mim, em relação a essa versão aí do Pinguim, né, em The Batman, o desenho no caso,
Assim como outras versões do vilão que estão nessa versão aqui do Batman, elas não pegaram tanto, sabe? Não ficaram tanto assim no imaginário das pessoas. E uma coisa que realmente me pega muito é o quanto esse Pinguim ele vai muito pro embate físico ali com o Batman. Principalmente porque ele tem essas capangas que eles acharam que talvez ia entrar pro lore aí do personagem, mas nunca mais voltaram. Que ele tinha contratado elas porque ele é um cara de negócio, um dia ele foi lá pro extremo asiático lá e achou essas assassinas, e aí elas viraram essas capangas dele. Enfim, esse lado aí muito lutador aí do Pinguim realmente me pega e eu acho que não serve muito pro personagem. Asilo do Coringa é uma minissérie de 2008, em que cada edição foca em um vilão diferente da galeria de vilões do Batman. O mais interessante é que cada história é narrada pelo próprio Coringa. A história focada no Pinguim é considerada uma das melhores do personagem. Ela não apenas mostra que o Oswald tem sim um coração, como também o quão monstruoso ele pode ser. O vilão salva a vida de uma mulher e se envolve romanticamente com ela. Contudo, ela começa a ver o lado ruim do mafioso. Ela descobre um livro de recortes do Oswald, onde ele coleciona os obituários de todos que já riram dele ou ousaram ir contra o Pinguim. É uma história trágica que mostra de uma maneira muito efetiva esse lado violento e os traumas do passado do mafioso. Com certeza, uma das melhores histórias do vilão. E assim, é realmente surpreendente como uma história one shot que tá dentro dessa minissérie aí do Asilo Coringa, eles conseguiram acertar tanto com o personagem. Principalmente colocando esse item aí dele tendo um diário onde ele coloca os recortes de todo mundo que já riu dele, ele vai lá e mata, e coleciona e fica rindo disso, sabe? É muito doentio, mas faz muito sentido em relação à personalidade do Pinguim. É uma baita sacada e realmente uma ótima história. Na minissérie Gotham Underground, também de 2008, que é uma HQ tie-in da saga Contagem Regressiva, o Pinguim aparece lutando uma disputa de mafiosos em Gotham. Uma passagem interessante dessa HQ é o Oswald contando sobre seus antepassados Cobblepots famosos, e como ele, com sua aparência, conseguiu se destacar assim como eles. O Oswald vai de encontro com a Iter Gang e o mafioso Tobias Whale, que estão causando confusão em Gotham. O curioso é que no final dessa minissérie, algo inusitado ocorre. O Pinguim se torna um informante do Batman, para acabar com essas figuras mais danosas à cidade. No ano seguinte, durante a mega saga Batalha pelo Capuz, na minissérie Underground, que foca nos vilões do herói, durante o desaparecimento do Batman, o Pinguim e seus capangas são derrotados pelo vilão Máscara Negra. No caso aqui, o Máscara Negra segundo, que é o Jeremiah Arkham. Inclusive, algo curioso é como o Pinguim está a cara aqui do Danny DeVito do Batman Returns. E o Pinguim ele não fica só atazanando Gotham e o Batman. Ele se torna um antagonista das Aves de Rapina, durante o primeiro arco da revista delas, lançado em 2010. Na continuidade da DC, esse arco se passa durante a saga O Dia Mais Claro. Na história, a equipe formada pela Canário Negro, a Lady Blackhawk, Oráculo e Caçadora, primeiro acabam tendo que proteger um Pinguim de uma nova assassina, a Canário Branco. Pois é, faltou criatividade no nome. Enfim, elas não fazem um trabalho muito bom, pois ela consegue acertar o Pinguim gravemente. Essa assassina é boa mesmo, pois a Oráculo tem de mandar até a Rapina e o Columba para ajudar. O Pinguim sobrevive e pede para que o levem até o seu clube para poder se recuperar. O mafioso, inclusive, nesse meio tempo, dá em cima de acho que todas as integrantes da equipe, já que nelas são as aves de rapina, Pinguim gosta de aves, é por aí. Só que mais pro final do arco, é revelado que o Pinguim forjou o seu ataque, e aquela assassina, a Canário Branco, estava trabalhando para ele. O vilão estava atrás do arsenal de informações de super-heróis que a Oráculo possuía, para que ele pudesse então vender isso no mercado negro. Ele trai as heroínas da equipe, inclusive acertando a Lady Blackhawk. A Oráculo quase jogada do telhado do seu refúgio, mas no fim, a equipe derrota a assassina, e o Pinguim é capturado pela Caçadora, frustrando seus planos. E outro detalhe interessante, no ano seguinte, na minissérie Batman Portões de Gotham, de 2011, o grandioso clube do Pinguim, o Iceberg Lounge, é explodido pela primeira vez. O vilão dessa história, o Arquiteto, planta uma bomba no clube do vilão para se vingar de crimes cometidos pela família Cobblepot no passado. E aí, em 2011, nós tivemos o reboot da DC, mais um, agora aquele dos Novos 52. E foi durante esse ano, então, de 2011, que uma minissérie focada, então, só no Pinguim foi lançada, e ela é tida, então, como uma história definitiva aí do personagem. Criada pela equipe Greg Hurds e Simon Kundrusky, a minissérie chamada Pinguim, Dor e Preconceito é a primeira história a dar mais espaço para desenvolver o vilão. Afinal, são 5 edições abordando diversos pontos da vida do Pinguim. A história é excepcional em todos os sentidos, mas um dos mais importantes é a arte dela. Nunca o vilão pareceu tão sinistro, já que geralmente ele é desenhado de uma forma mais de caricatura.
Vemos um estudo de personagem expondo tudo sobre a personalidade e psicologia do Oswald, para o bem e para o mal. A história o humaniza, esclarecendo por que ele é do jeito que é, mas nunca passando pano para suas ações. Nós apenas o compreendemos. Já na primeira passagem, por exemplo, da HQ, onde vemos ele ainda bebê e depois criança, dá para entender de cara os traumas e a dependência do Oswald em relação à sua mãe. Você provavelmente vai se sentir mal pelo jovem Oswald, que foi atormentado impiedosamente. No entanto, como eu falei antes, essa história também mostra até onde o Pinguim irá quando percebe que alguém o ofendeu. E essa minissérie, se ela fosse lançada hoje, ela com certeza ia estar naquele selo Black Label para mais de 18 anos. Porque realmente aqui é uma história mais madura e com temas mais complexos. Afinal, uma história de origem bem pesada aqui do Pinguim. O Batman está presente nessa história, mas como coadjuvante. A minissérie toma de inspirações passagens de outras origens que eu já citei aqui, mostrando cuidando de pombos na infância, ou também o sentimento de inferioridade dele quando vê o Batman. Tem também a preocupação da mãe dele do filho não adoecer, inclusive a clássica situação do vilão se apaixonando. Dessa vez, uma mulher cega chamada Cassandra. O relacionamento deles é bem construído. Você simpatiza e entende como Oswald começa a gostar dessa pessoa. Mas, como em outras histórias, o lado ruim do Pinguim fala mais forte, e isso leva esse relacionamento a um fim trágico. Enfim, você provavelmente não vai terminar essa história gostando do Oswald como pessoa, mas vai entender ele bem melhor, já que temos aqui um mergulho muito interessante na psicologia desse personagem, como nunca antes vista. E recomendadíssima essa HQ. Basicamente, nós temos aqui, então, uma das melhores, se não a melhor história realmente envolvendo o Pinguim. Junto com aquela história one shot que eu comentei que fazia parte lá da minissérie do Coringa. Essa minissérie aqui é como a gente tivesse toda uma reunião de várias inspirações que a gente já pegou, de várias histórias que eu fui comentando, e colocando uma roupagem mais adulta, realmente bem séria, nos moldes que a gente viu no filme mais recente do Batman, né? O The Batman, do Matt Reeves. Mas calma que em breve a gente chega nessa versão aí do Pinguim. Voltando agora para a continuidade dos Novos 52, dentro das revistas do Batman, o maior acontecimento envolvendo o Pinguim se refere a um braço direito seu, chamado Ignatius Ogilvy. Ele, a princípio, parece um capanga qualquer, mas o Ignatius escala o suficiente para virar esse aliado que o Pinguim confia muito. Tem um momento que ele explica que foi a gangue do Oswald que lhe deu abrigo, quando ainda era garoto, e não tinha para onde ir. Mas, para a infelicidade do Pinguim, esse braço direito então dele começa a comandar as suas operações na ausência do Pinguim, já que o vilão tinha medo, né, da volta do Coringa na saga Morte da Família, achando que o vilão estava mais fora de si do que o habitual. O Ogilvy, porém, aproveita a ausência do Pinguim para assumir completamente o controle da sua gangue. Ele liberta a Era Venenosa de uma morte quase inevitável e, adotando o pseudônimo Imperador Pinguim, começa a comandar formalmente as operações do seu mentor. Ele realmente fica marrento e assume o visual do Oswald, com roupas elegantes e monóculo, inclusive usando guarda-chuvas como arma. Ele se apresenta para os outros mafiosos da cidade e realmente consegue se portar aqui como esse novo chefão da gangue do Pinguim. E na época que esse arco então estava saindo na HQ da Detective Comics, em 2013, isso causou muita curiosidade, até principalmente por uma outra pessoa adotar então o pseudônimo do Pinguim. E dessa nova pessoa ser alguém totalmente oposta em relação ao Oswald no quesito aparência, né? Já que esse cara aí é jovem, é bonitão, nada a ver com o Oswald Cobblepot. Esse cara jovem, então, assume as operações ali do Iceberg Lounge. O coitado do Oswald, depois de escapar do plano do Coringa que ele tinha contra o Batman, retorna à sua mansão para ver que nada mais pertence a ele e descobre a traição de alguém de dentro da sua própria operação. O Oswald tenta falar diretamente com o Imperador Pinguim para descobrir que sim, quem orquestrou tudo aquilo foi o seu ex-protegido querido. O Batman finalmente acaba descobrindo essa tomada de poder pelo Victor Zsasz, que era um assassino enviado pelo próprio Imperador Pinguim. No final derradeiro desse arco, o Ogilvy usa uma combinação de várias drogas, incluindo o veneno do Bane, o soro do morcego humano e misturas especiais de plantas da Era Venenosa. Ele faz isso para poder bater de frente com Batman. O Imperador desenvolve força e durabilidade sobre-humanas, além de mudar a sua aparência física para um enorme monstro azul, escuro com olhos vermelhos. É quase uma carta de Yu-Gi-Oh! É um visual bem diferenciado, inclusive, usando essas correntes iradas aqui na sua cintura. E, para surpresa dos leitores, no primeiro confronto contra o Batman, o vilão varre o chão com o herói. Quem o salva depois é o próprio Pinguim, e com essas forças combinadas dos dois, o Imperador Pinguim finalmente é derrotado. Ele grita para o Batman que o seu nome estará nos livros da história, mas o Oswald o interrompe, lhe dando um tiro na cara. Mas não o mata, já que né, o Imperador tem esses poderes de durabilidade.
O Pinguim volta a ficar no topo das suas operações, e no epílogo, vemos o Inácio sendo levado para a penitenciária Blackgate. E lá, ele imediatamente mata um prisioneiro que se autodenominava o chefe, e portanto tornou-se o novo líder das organizações criminosas de lá, insistindo para os seus subordinados o chamarem agora de Imperador Blackgate. E no final de 2013, uma outra história one-shot, fechadinha do Pinguim, chamou a atenção dos leitores. Ela apareceu na HQ do Batman número 23.3. Sim, na época fizeram essas numerações porque era quando cada edição era focada num vilão do Batman ali durante o arco que estava acontecendo. A história se chama Valentões. E ela não é apenas uma excelente história fechada do Pinguim, mas também uma das melhores introduções gerais ao personagem. A história explora a conexão entre o Pinguim e o governador Charles Winston, o personagem que remonta ao passado do Oswald e que o protegia quando era criança. Contudo, agora os dois entram em conflito em relação ao Cassino Iceberg. E o nível da crueldade e manipulação que o Pinguim faz nessa HQ é pouco antes visto. É uma história que remonta àquele álbum de recortes e desafetos do Pinguim que vimos na outra minissérie, e como o passado do Oswald sempre vence em quase todas as decisões que ele faz na vida. Aliás, nessa mesma época, a grande primeira saga crossover dos Novos 52 estava acontecendo, chamada Vilania Eterna. O Pinguim está entre esses vilões convocados pelo Sindicato do Crime para formar a Sociedade Secreta dos Supervilões. Mas acontecimento importante mesmo para esse vilão, durante esse arco, é na revista Vilania Eterna Guerra de Arkham. O Pinguim se estabelece como o prefeito da cidade e joga para todos os lados como bem entendesse. Isso porque, com o Sindicato do Crime detonando o mundo e invadindo Arkham em Blackgate, Gotham se envolveu em uma guerra de gangues entre os presos de Arkham em Blackgate. O Pinguim não queria participar disso, então ele elaborou esse plano de virar o prefeito da cidade. Além disso, é ele quem ajuda o Bane a se tornar o novo campeão de Gotham. Sim, é aqui que o Bane vira o Batman. É nessa negociação onde o Pinguim reencontra o seu ex-aliado, o Imperador Blackgate. E foi o Bane que o capturou para ele. Isso depois leva a outro confronto entre o Bane e o Batman, quando este retorna. E bom, nessa época do que a gente vinha falando aí, vendo de quadrinhos do Pinguim, não dá pra dizer que realmente o personagem estava em baixa, porque ele teve algumas participações importantes, quadrinhos também muito bons, mas claro, sem um grande protagonismo, uma grande saga talvez com ele ou envolvendo o Pinguim. Isso raramente acontece com esse personagem. Ele volta a atingir, digamos, novos patamares, aí, um auge maior, novamente quando ele é acompanhado em outras mídias, no caso aqui começando pela série de Gotham e 2014. Interpretado por Robin Lord Taylor, essa é uma versão bem querida pelo público. Inclusive, ele é diferente do habitual do Pinguim, já que esse é um Oswald jovem, em ascensão. Junto com o Charada e o proto-coringa dessa série, o Pinguim é uma das melhores coisas de Gotham. Embora a série tenha um destaque no seu protagonismo para o Jim Gordon e o Bruce Wayne jovem, o Pinguim tem sim muitas cenas e arcos ao longo da série. O Oswald começa como um mero ajudante de uma mafiosa grande de Gotham, para depois puxar o tapete dela, brigar com Falcone, perder tudo, ir para Arkham, virar aliado do Charada, ser declarado morto, voltar à vida, virar chefão do crime novamente, e realmente são muitas idas e vidas aqui do personagem na série. Essa versão, embora jovem, tem todas as características que atribuímos ao vilão e discutimos nesse vídeo. Por exemplo, ele tem um complexo de inferioridade, ele tem uma ligação forte com a mãe, perde facilmente a paciência, é explosivo e também agressivo. E embora realmente tenha muitas ressalvas em relação a essa série, de fato eles conseguem acertar em algumas temporadas aí bastante com esse Pinguim. Porque realmente as atuações ali do ator são muito boas e ele tem arcos interessantes aí. Eu só acho que realmente como a série ela se estendeu mais do que deveria, o Pinguim mais pra finaleira ali da série realmente ele começa a ficar meio que uma nota só, já não tem tão arcos interessantes, ele começa a virar meio que uma repetição de si mesmo. Mas o Pinguim das primeiras temporadas, de fato, até o relacionamento dele com Gordon funciona muito bem, e depois com Charada também é interessante. E realmente não dá pra não citar ele aqui na questão do auge e queda, do personagem, porque até pra toda uma nova geração aí, esse Pinguim aqui da série Gotham pode ter sido aí o primeiro contato, das pessoas com esse vilão. Então realmente ele é muito marcante e tem que ser citado. Inclusive essa versão jovem do Pinguim pode ter sido um dos fatores que inspirou o Pinguim do jogo do Batman da Telltale, lançado em 2016. Sim, agora a gente vai aqui pro mundo dos games. O Pinguim sempre sendo lembrado, e aqui temos aí uma outra versão do vilão, que é bem diferente visualmente do que estamos acostumados. Afinal, nós temos aqui um Pinguim jovem e gatinho. E também tem um sotaque britânico, veja só. Muitos foram com preconceito em relação a esse Pinguim, mas quando você compreende as motivações e vai conhecendo mais desse vilão ao longo do jogo,
Fica claro que os desenvolvedores do game estudaram e muito sobre o lore do Pinguim. E embora o Pinguim ele seja um vilão, digamos, secundário aí da história do jogo principal, ele tem bastante impacto na história, tem bastante cenas e bastantes diálogos, principalmente porque ele tem uma relação aí de ódio em relação à família Wayne. O Bruce e o Oswald nesse jogo são estabelecidos como tendo uma ligação forte do passado, mas motivado pela ruína que aconteceu com a sua família, os Cobblepots, por culpa dos Waynes, o Oswald articula todo um plano para tomar as empresas Wayne do Bruce. É uma rivalidade muito bem feita, e esse Pinguim funciona bem demais. Ele tem toda uma ideologia revolucionária e argumentos convincentes para você pelo menos compreendê-lo. E o porquê dele ser o antagonista desse jogo, junto com os filhos de Arkham. Ele até adquire um visual, digamos, mais quadrinho aí pro final do game, usando uma máscara lembrando o Pinguim e também, claro, um guarda-chuva. Então aqui mais uma boa versão aí do personagem do Pinguim. E claro, como eu já entrei aqui nos games, também a gente tem que citar, né, a participação do Pinguim na franquia reconhecidíssima aí do Batman Arkham, que começou lá em 2009, né, com o jogo Batman Asilo Arkham. E como sempre, o Pinguizão sempre tá ali, né, entre a galeria de vilões aparecendo no jogo. Nós tivemos 5 jogos principais que compõem esse universo, fora jogos spin-off para portáteis e mobile. E em quase todos eles, o Pinguim está presente de uma forma ou outra. Isso foi importante para o personagem continuar então no imaginário coletivo aí da cultura pop. Ainda mais uma franquia que ficou tão grande. Em relação ao personagem no lore desses jogos, de cara é bom dizer que o Pinguim não é um vilão principal de nenhum deles, embora ele sempre apareça nas campanhas principais e rendendo bons momentos. Esse universo segue muito à risca a questão visual e de comportamento dos quadrinhos do Pinguim. O Oswald é estabelecido aqui como esse grande mercador de armas da cidade, um dos maiores mafiosos de Gotham. Em relação ao seu passado, é dito que a sua família, os Cobblepots, tem uma longa rixa com os Waynes, e com o passar dos anos foram perdendo sua influência e fortuna, até não sobrar nada. E, de novo, seguindo o lore aqui do que é apresentado ao longo dos jogos, o Pinguim, então, nesse universo, em detrimento de ser sempre julgado aí pela sua aparência, desde cedo ele abandona qualquer tentativa de ser alguém decente, digamos, ter um negócio legítimo. E se volta, então, para o submundo aí do crime de Gotham, onde ele se dá muito bem e acaba virando esse grande mafioso aí da cidade. O game, talvez onde o Pinguim chega a ser um pouco mais que só um vilão coadjuvante que você faz missões secundárias ou no caminho principal, é no Arkham Origins, onde sabemos mais desse mundo do crime e das rixas entre os mafiosos. Nesse game, por exemplo, tem essa rivalidade do Pinguim com Máscara Negra, sobre quem derrubaria o domínio dos Falcone. Enfim, aqui tem um pouco mais de substância, porque nos outros games ele tá ali. Você até tem interações interessantes com o vilão, mas nada significativo. Inclusive, ele foi lembrado e está no game mais recente na franquia Arkham, o Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Ele é basicamente aqui o NPC de upgrade de armas para sua equipe. E é isso, nada muito mais disso. E essas então foram aparições então bem marcantes, né, do Pinguim no mundo dos games. Nos quadrinhos dessa mesma época, vale mencionar uma HQ onde o vilão tem um bastante destaque na primeira edição dessa minissérie. E estamos falando da minissérie Batman Terra 1, iniciada em 2021. Uma história que faz parte desse selo Terra 1, onde a DC reimagina as origens de seus principais heróis. Ou seja, temos um Batman jovem aqui, início de carreira. Na primeira edição da minissérie, o Pinguim é o principal antagonista, e veja só, é o prefeito da cidade. Pegaram então aquele conceito já trabalhado, né, nas HQs e colocaram aqui. Ele tem um visual habitual e também usa seus guarda-chuvas como arma. O interessante aqui é que ele está envolvido no assassinato dos pais do Bruce. Bem, em parte. E como Batman, o Bruce o investiga e no final da história tem um confronto com o vilão. O mafioso se revela sendo essa figura corrupta e chega a desmascarar o Batman. É uma luta bem interessante. E quando o Pinguim está perto de matar o Bruce, o Alfred aparece e dá um tiro a queima-roupa no prefeito Pinguim, o matando. O Alfred dessa história é bem diferente do que estamos acostumados. Continuando agora então nos quadrinhos, aí agora da fase mais recente da DC do Renascimento, iniciada em 2016, o vilão inesperadamente tem uma conexão bem forte com um membro da Bat-família, o Capuz Vermelho. Na HQ do Capuz Vermelho e os Foras da Lei, o Jason descobre que o crime pelo qual seu pai foi condenado e passou o resto da vida na cadeia fora cometido pelo Pinguim. Logo, esse crime que na verdade ele não cometeu. E isso impactou toda a vida do Jason, e ele fica pistola quando descobre isso, o que o leva a um confronto com Oswald. O Jason chega a revelar o seu rosto e fala sobre o seu pai. Quando o vilão ri dele e mal lembra de quem o Jason está falando, vem a página impactante do Capuz Vermelho atirando no olho onde está o monóculo do vilão, aparentemente o matando. Bom, não sei como, mas o Pinguim sobreviveu a esse tiro, mas, incrivelmente,
leva uma briga ferrenha do Batman contra o Capuz Vermelho, sem saber que o vilão tinha sobrevivido. Algumas edições depois, o Capuz Vermelho continuou sua vingança contra o Pinguim, sequestrando o vilão e prendendo-o no Iceberg Lounge. O Jason o tortura, forçando o Cobblepot a observá-lo enquanto ele assume o controle do seu império criminoso. Esse arco se chamou Príncipe de Gotham, e atraiu atenção por mostrar o Jason atuando mais como Jason Todd do que o Capuz Vermelho. O Batman mais uma vez tenta expulsar o Capuz Vermelho de Gotham, mas é impedido quando o Jason ameaça revelar a sua identidade secreta. E aqui a gente tem essa ideia interessante dessa rixa do Capuz Vermelho com o Pinguim. E mostra de novo aí então o Pinguim perdendo o seu império criminoso. Mas dessa vez para alguém, digamos, mais interessante, que no caso aqui é o Capuz Vermelho. O Pinguim, claro, se recusa a ver o seu império ser roubado dele e chega a contratar um grupo de assassinos chamado Five Aces para resgatá-lo. Mas o Capuz Vermelho interrompe o ataque e mata todo mundo. Aí resta ao Oswald usar as suas táticas manipulativas. E ele consegue se libertar, enganando um dos aliados do Jason, o ex-jovem titã chamado Bunker. Ele se revela contra o Capuz e liberta o Cobblepot. O Oswald tem um confronto com Jason e é revelado que ele teve uma perda de memória depois do tiro, e não sabe que ele é o Capuz Vermelho. Ora, que conveniente. Após o Bunker ter uma luta com Jason, o Pinguim escapa do seu cativeiro, prometendo que vai retomar o seu império. Essa saga termina com o Capuz desistindo de ser esse príncipe de Gotham e deixando o Iceberg Lounge para uma de suas aliadas, a Sue e as suas irmãs, que serviam de guarda-costas no cassino há muito tempo. Junto com esse arco, então, na revista do Capuz Vermelho, o Pinguim ele faria participações pequenas em grandes sagas que estavam rolando lá na HQ do Batman principal. Mas nada muito impactante. Então, você pode dizer aí que o personagem deu uma queda, ele ficou naquela questão dos vilões secundários, sem grandes participações ou arcos. Exemplo disso é o Pinguim no arco da Guerra das Piadas e Charadas. Nessa saga, onde o Charada e o Coringa travam uma guerra em Gotham, vários dos vilões do Batman se dividem entre essas duas figuras. E o Oswald tá ali jogado, e é isso. O único arco onde o Pinguim de fato é um agente na história é no arco A Asa Tirana. Afinal, ele está envolvido no mega plano orquestrado pelo Bane e o Batman Thomas Wayne. O curioso é que essa história parece, a princípio, uma de rivalidade entre o Pinguim e o Batman, mas acaba virando um crossover e de parceria entre os dois. É algo inusitado. O Pinguim revela todo o plano do Bane, e que ele é quem está comandando a cidade, irritando o Batman. Isso tudo é motivado porque o Bane matou a querida mãe do Pinguim. Isso foi a gota da água para o mafioso. No final desse arco tem uma interação legal do Alfred e o Oswald falando sobre poesias e degustando um bom chá na Batcaverna. Contudo, é aqui que o Batman Flashpoint finalmente se revela, e aí teremos todo aquele novelão das próximas histórias da HQ do Batman, mas sem o Pinguim como grande protagonista. E aqui a gente já está chegando mais para o final do vídeo. Mas nos últimos anos acho que a gente está vendo aí um grande acréscimo, aí um grande auge do personagem, que realmente ele está vindo com tudo. E de novo, é aquele combo quadrinhos, boas histórias ali, mas também acompanhado com outras encarnações do personagem e outras mídias. Até porque 2022 foi um ano movimentado. Primeiro porque o vilão estava novamente em um novo game ambientado no universo do Batman, o Gotham Knights. E ok, o Pinguim nesse jogo é um personagem bem secundário, parecido com seu papel no jogo do Esquadrão Suicida. Aqui tem uma reviravolta, porque ele age como um aliado da Batfamília contra a Corte das Corujas. Mas é isso, são cutscenes com o vilão conversando com os membros da Batfamília. Agora, o que realmente chamou atenção nesse ano foi o lançamento do mais recente filme solo do Batman, The Batman, onde tivemos a incrível interpretação aqui do ator Colin Farrell como Pinguim. E sim, o Pinguim não é o vilão principal aí do filme, né, para todo mundo que assistiu The Batman, mas não tem como negar que ele foi muito marcante aí nesse filme. A começar pelo visual, que a caracterização aí do Colin Farrell como Pinguim tá incrível. A maquiagem realmente tá tão boa, a nível lá do Batman Returns do Danny DeVito, que muita gente mal sabia que era o Colin Farrell como Pinguim quando viu o trailer do The Batman. Na trama do filme, o Oz ainda não é o grande mafioso que esperamos. Ele controla o Iceberg Lounge, mas não passa de um dos capangas do Carmine Falcone. Ele tem um tom mais sarcástico, mas podemos ver a sua aspiração a ser alguém maior. Visualmente, ele tá sempre bem trajado, e também manca para ser um easter egg aí do seu apelido. O vilão protagoniza a cena de perseguição do Batmóvel, quiçá a maior cena envolvendo esse veículo nos cinemas. E ao final da trama, com o Falcone morto, fica a deixa que o Oz, de fato, vai querer tomar a influência e os territórios do mafioso. E o nível de aceitação dessa versão aí do Pinguim e The Batman foi tanto que aí o personagem vai ganhar agora um spin-off, uma série. E ela vai ser lançada agora em 2024, então quando a gente está publicando esse vídeo ainda não tinha sido lançada a série, né?
mas é muito significativo aí pro personagem que depois dele ser coadjuvante em 2 grandes filmes, agora finalmente a gente vai ter uma obra audiovisual que ele vai ser o protagonista, né? O título da série é Pinguim. Então isso é muito impactante aí pro personagem. A série chamada Pinguim já teve alguns trailers divulgados e segue total a ambientação de The Batman, e deve ser ainda mais séria e madura. A história focará no Oswald tentando virar esse grande chefão do crime enquanto bate de frente com outras figuras poderosas de Gotham, bem como o restante da família Falcone. O Colin Farrell, claro, retorna para o papel. E vamos ter uma série bem vibe Família Soprano e filmes de máfia, como O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros. E por último agora nesse vídeo, né, então além dessa série anunciada, essa versão aí do Pinguim que a gente viu em The Batman, ajudou a originar uma minissérie nos quadrinhos aí, focada só no Pinguim, que já fazia anos que não tinha nada, né, foi lá desde os anos 2000. E essa vai ser a última mídia, então, relevante que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Só que antes da gente chegar nessa minissérie do Pinguim, ela precisou de um gancho significativo que aconteceu na HQ do Batman em 2023. Logo no começo de um novo arco da revista do Batman, teve a aparente morte do Pinguim nela. O Batman, depois de investigar casos de assassinatos, chega no responsável, que é o Oswald. Ele rastreia o Cobblepot até o seu leito de morte, com um supervilão nos últimos estágios aqui de um caso terminal de envenenamento por mercúrio. Mesmo no seu leito de morte, o Pinguim ainda tem uma última tentativa de vingança enquanto o Batman o confronta, convocando secretamente as autoridades para chegar no hospital onde ele está morrendo. O Cobblepot ele se doseia com uma quantidade fatal de cianureto no momento em que enfermeiras voltam para o quarto e acham que o Batman matou o Pinguim. E isso chocou muitos leitores na época que daqui a pouco, será que realmente o Pinguim morreu de fato? Mas claro que não, porque nos quadrinhos ninguém morre de fato, né, galera? Os motivos dele fazer isso e também o desenrolar dessa trama, elas aconteceriam então nessa minissérie que eu comentei antes, que se baseia muito no The Batman lá do Colin Farrell, e que está sendo escrita então pelo grande roteirista aí, o Tom King, e foi lançada em 2013. Essa minissérie ainda está em publicação, mas dá um olhar diferente em relação ao Pinguim. Primeiro que nós vemos o Oswald tentando começar uma vida nova em Metrópolis, com uma nova identidade. E segundo que parte do plano dele de sumir era fazer os seus filhos gêmeos bastardos Edson e Eden Cobblepot se darem bem e assumirem o controle do seu império criminoso em Gotham. Sim, temos aqui o que parece filhos perdidos do Oswald nessa história. E essa HQ tem todo o clima de mafiosos sopranos que eu comentei anteriormente, do The Batman, e mostra eventualmente o Oswald tendo que retornar a Gotham para botar ordem na casa dos seus negócios. E também ter de lidar com seus filhos, um elemento novo então apresentado nessa minissérie. E eu li algumas edições então da saga HQ e realmente ela é muito bem escrita. E vamos ver para onde que vai essa história, né? Principalmente esse fato do Pinguim ter esses filhos bastardos e que talvez vão assumir o império dele. Vamos ver se de fato eles são filhos ou não, ou vai ter uma grande reviravolta no final da história. E fica a expectativa de quando finalizada se essa minissérie aí do Pinguim do Tom King vai estar entre os grandes trabalhos aí envolvendo HQs do Pinguim. Agora eu quero saber de vocês aí, se vocês conheciam todas essas HQs que eu citei aqui, qual que é a sua versão preferida aí do Pinguim, seja em quadrinhos, games? Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. E galera, esse foi o nosso resumo então de Auge e Queda do Pinguim. Se gostaram, deixa aí o seu bate-like e se inscreva no canal para saber tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro aqui no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.